Esse vídeo tem o intuito de ser um guia pelos 58 episódios de Pokémon Horizontes que já foram transmitidos pela TV Tóquio até o momento. Se por algum motivo você parou de assistir e nem chegou a assistir a série, esse vídeo pode ser um incentivo para você voltar ou começar a assistir. Bom, agora é a hora. Inclusive a saga está num momento muito bom. Meu compromisso é que você saia daqui sabendo o que é importante entre todos esses episódios. No vídeo você encontra uma timeline dividida pelos tópicos importantes durante a exibição do anime. Além disso, você também vai conferir teorias e os eventos ativos que estão rolando no anime Pokémon. Se quiser apoiar o vídeo, existem várias formas, deixando seu like, por exemplo, me seguindo no Twitter, se inscrevendo nesse canal, no meu canal da Twitch, deixando um sub por lá, ou até mesmo usando o meu link do Amazon. Se quiser direcionar diretamente um donate, usando o LivePix, você também pode, com o código que está aí na tela. Bora lá para mais um vídeo e boa aventura em Pokémon Horizontes. Hoje vou atender um pedido de longa data, um grande resumo de 58 episódios já lançados de Pokémon Horizontes. Vamos dividir esse resumo em 3 partes dentro do mesmo vídeo, começando agora com a primeira temporada de Pokémon Horizontes. Pokémon Horizontes está dividido em 3 subtítulos, que podemos considerar como temporadas. O primeiro é Pokémon Horizontes Lico e Roy Partem. O segundo é O Brilhante Tarapagos. E o terceiro e atual é a estreia do Terastal. Cada saga tem uma média de 20 a 25 episódios. Vamos começar com Pokémon Horizontes Lico e Roy Partem. Nessa primeira temporada conhecemos Lico, que vive em Paldea e vai até a região de Kanto para estudar na Academia Índigo, a pedido dos seus pais, Alex e Luca. Alex é um ilustrador no mundo Pokémon e Luca é uma professora, ambos com um papel importante no desenvolvimento da Lico conforme os episódios forem passando. Na academia, Lico conhece seu primeiro Pokémon, um Sprigatito. Sprigatito que, inclusive, deu bastante trabalho para Lico no começo, mas é um Pokémon muito dócil, mas tem um espírito mais, vamos dizer, livre. Na academia, Lico faz uma amiga chamada Anne, que acabou ficando com o Pokémon Oshawott. Anne se mostra gentil, mas há suspeitas sobre ela, pois sempre que ela aparece, algo estranho acontece. Falaremos dela mais tarde. Lico chegou a batalhar inclusive com o Oshawott de Anne, elas tiveram uma batalha, mas Lico acabou perdendo. Ainda assim, foi bem legal ter essa primeira experiência de batalha com a Lico. Lico possui um colar dado pela sua avó Diana, uma aventureira nata. Esse colar é um símbolo de coragem para Lico. Afinal de contas, Diana deu para ela para iniciar a sua aventura, com uma frase muito simbólica. O importante é você dar o primeiro passo, e portanto que você esteja com um Pokémon ao seu lado, tudo dará certo. Mas, esse colar atrai a atenção de alguns vilões conhecidos como exploradores. Depois que Lico mostrou o colar para Anne, a Lico acabou sendo atormentada por esses exploradores. Eles tentam roubar o colar de Lico na academia, e Lico é salva por Fridge, o líder dos Trovonautas, um grupo de aventureiros que fazem missões e exploram mistérios no mundo Pokémon. Descobrimos que Fridge, a pedido da mãe da Lico, Luca, estava ali para cuidar da Lico, pois ela estava preocupada. Nessa etapa inicial da sua aventura, seria muito importante que ela tivesse um guarda-costas, vamos dizer assim. Bom, mãe que é mãe faz isso, né? Eu acho. Na batalha contra os exploradores, nós conhecemos a Mewtwo. E Lico descobre que seu colar abriga um Pokémon adormecido nessa batalha contra o Mewtwo, que desperta quando Lico está em perigo. Mais tarde saberemos que esse Pokémon se chama Terapagos. Sprigatito chegou até ser raptada por Mewtwo, mas Lico e Fridge resgatam o Pokémon. Uma grande atenção à rivalidade que se cria entre Mewtwo e Fridge, que fica mais evidente nas batalhas futuras entre Charizard, de Fridge, e Cerulide, de Mewtwo. Sprigatito tem uma coisa muito parecida com o que acontecia com o próprio Pikachu do Ash. Uma grande energia para liberar o seu poder, no caso o poder de grama. Então ela consegue usar um Leafage muito poderoso contra o Mewtwo. E é algo para demonstrar que essa Sprigatito é um pouquinho fora do comum.
Depois de ser salva, Liko se junta aos Trovonautas e passa a fazer suas aulas à distância, enquanto viaja pelo mundo Pokémon, em um dirigível. O objetivo dela é entender todos os mistérios que envolvem esse colar. Inclusive, eles estão indo para Paldea para Fried receber seu pagamento pelos cuidados que teve com Liko. No caminho para o desvendar desse mistério, Fried faz uma pausa em uma pequena ilha, após uma tempestade que danificou o dirigível. Nesse ponto conhecemos Roy, um garoto energético que vive numa ilha na região de Kanto, com o seu avô. Inspirado por histórias de um aventureiro lendário que o seu avô sempre contava para ele, e em posse de uma Pokébola misteriosa que foi presente de seu avô, Roy decide desvendar o mistério que também envolve essa Pokébola. Vale a pena ressaltar que Roy vive em uma ilha isolado com seu avô e faz aulas à distância também, não junto com a Liko. É interessante porque após ele começar a ficar instigado com o fato de querer se aventurar, ele começa a pensar em ter um parceiro Pokémon, algo que já está acontecendo com os outros alunos de sua classe que estão conquistando Pokémons como iniciais. E aí ele acabou encontrando a bandeira dos Trovonautas que caiu do dirigível. Então Roy se junta a eles, capturando seu primeiro Pokémon, um Fuecoco. Fuecoco que já fazia parte dos Trovonautas. Aliás, é importante ressaltar que os Trovonautas é um grupo de várias pessoas que a gente já vai conversar a respeito. Mas eles possuem diversos Pokémon selvagens que, bom, andam com eles e desempenham diversos papéis. Ainda nos episódios de introdução do Roy, Roy descobre um Shiny Rayquaza que estava adormecido na sua Pokébola misteriosa. Após um conflito com os exploradores, o Pokémon saiu da Pokébola, pois ele reagiu ao colar da Liko. Porém, esse Pokémon acaba fugindo. Determinado a reencontrá-lo, Roy sela de vez seu compromisso com os Trovonautas e coloca a bandeira deles no dirigível e segue viagem junto com eles. Agora, o grupo está formado. Conheça os Trovonautas e os Exploradores. Pois é, estamos falando muito de Trovonautas e Exploradores, e agora é hora de conhecê-los. Os Trovonautas são liderados por Fried e seu Pikachu, com um chapéu de capitão que não poderia ter outro nome, Capitão Pikachu, também conhecido como Cap. O grupo inclui Fried, professor Pokémon, que já pesquisou muitos Pokémon em um determinado momento, onde ele até trabalhou em um laboratório, fez muitas pesquisas, e o ponto dele é que ele gosta de se aventurar. Então hoje ele é o líder dos Trovonautas, um grupo que caça tesouros, caça missões para fazer e vive livremente. O Capitão Pikachu tem um senso de aventureiro, ele adora voar. Ele gosta da sensação de voar. Em um episódio foi revelado que ele treinava sua cauda para dar grandes saltos e contemplar o horizonte. E aí conheceu Fried, que estava sem motivação por um tempo, mas Luca, mãe da Liko, foi professora de Fried no passado e apresentou o enigmático Pikachu para Fried e desde então selaram uma grande amizade. Oreo, engenheira e amiga de Fried, transformou o barco, que era antes do Ludlow e do Fried, em um grande dirigível chamado Brave Asag. Hoje ela acompanha os Trovonautas fazendo manutenção no Brave Asag. É uma grande entusiasta em engenharia. Molly cuida dos primeiros socorros e vem de uma família de enfermeiras Joy, porém não quer ficar presa no centro Pokémon, quer ajudar aqueles que não conseguem chegar no centro a tempo. Murdoch, cozinheiro que já trabalhou em Galar e tem uma sobrinha streamer, Dot, que também é uma Trovonauta. Ludlow, pescador com um alter ego durão, vamos falar mais dele no futuro. E temos a Dot, que conhecemos no começo da temporada como Gurumin. Ela é uma streamer e ela vive fechada no seu quarto. Também vamos falar dela já já. Já os exploradores são liderados por Gibeon, um líder misterioso que busca o colar de Liko para encontrar um lugar chamado Laqua. Seus subordinados incluem Humber, mordomo de Gibeon, Amichu, responsável pelas missões mais importantes até agora e com 2 subsubordinados. Ele também possui um Pokémon Cerulege e um Corviknight. Spinel, calculista e egoísta, desobedece ordens para conquistar seus próprios objetivos. Chegou a enganar Liko, apagando sua memória e deixando ela perdida. Pois é, ele fez esse lance junto com um Pokémon que é capaz de mexer aí com a memória do pessoal. Além disso, parece estar sempre de olho em tudo, com o seu Pokémon Bihen e o Magneton, que ficam sempre observando as coisas. Sango, explosiva e inconsequente, ela possui um Glalie. Onix, o mais sério e objetivo, que possui um Garnacle. Agathe, calma, mas um pouco misteriosa, costuma ser séria, mas
tem um tom às vezes um pouco maquiavélico. Não sabemos muito sobre ela, o foco nela inicia no final da segunda temporada. Já adianto que ela possui um Medichan. E eles sempre se comunicam como se estivessem num tipo de projeção, momento que eles geralmente se reúnem. Até o episódio 58, não tivemos episódios do passado de nenhum explorador, nem do Trovonauta Ludlow, mas sabemos que Ludlow foi tutor de Friede e viaja com ele. Desenvolvimento e mistérios da temporada 1. A história gira em torno do colar de Liko e a Pokébola de Roy. O ponto de partida é seguir em busca dos rastros do Rayquaza, e isso vai levando eles a descobrirem mais da história que envolvem o colar e a Pokébola. Na verdade, foi uma grande ironia do destino suas histórias estarem conectadas. Viajando por Paldea a Galar, eles encontram pistas sobre o Shiny Rayquaza. Durante a jornada, Liko e Roy chegam ao ginásio de Bracious em Paldea. Eles chegam até lá por conta de pistas que a Dot acabou direcionando eles para aquela cidade. Até então eles não conversavam muito com a Dot, apenas através de uma porta dentro do dirigível. A Dot acaba direcionando eles para a região de Paldea. Então, tudo na verdade começa graças à pesquisa da Dot que ela fez sobre o Rayquaza e os avistamentos sobre ele em Paldea. Na cidade, o líder acaba falando que teve um encontro com o Rayquaza preto, até tenta ilustrar ali, né, uma arte a respeito desse Rayquaza, e rola até uma batalha de ginásio do Roy contra o Bracious, mas não se empolgue, batalhas de ginásio aqui, elas não são como no anime anterior. Em relação à batalha de ginásio, foi muito mais um lance do Bracious querer testar o Roy, se ele tinha capacidade de bater de frente com o Rayquaza. Apesar da paixão do Roy e o Bracious reconhecer isso, o Roy acaba perdendo a batalha, mas no futuro eu vejo como possibilidade, vamos dizer assim, uma revanche. Depois do desfecho de tudo isso aí, eles acabam sendo direcionados para um campo onde existe um grande arboliva, que estava protegendo um campo devastado. Ao ajudar a replantar o campo, o colar de Liko reage, despertando Terapagos novamente. E com a interação de Terapagos, uma névoa rosa surge e um homem misterioso aparece no meio dessa névoa, onde Liko e Roy tentam interagir com ele. Ele fala algo confuso, como pegar todos os Pokémon, mas Liko e Roy não entendem muito bem. No final, essa névoa acaba desaparecendo. E Arboliva possui uma Pokébola muito parecida com a que Roy possui e já abrigou Rayquaza. No final, o Arboliva entra para dentro dessa Pokébola, aceitando ficar ao lado de Liko. Nesse episódio do Arboliva, inclusive, foi aonde Ludlow começou a ser mais ativo no anime e mostrou possuir o Pokémon Quagsire. Algumas horas depois, Liko mostra a Roy alguns livros ilustrados dado ao seu pai. E Roy percebe que um desses livros é sobre um aventureiro antigo que seu avô sempre mencionou para ele. Luca, mãe de Liko, identifica o aventureiro como Lucius, que viaja com 6 Pokémons fortes que ele encontrou pelas suas viagens por diversas regiões, até chegarem em um grande paraíso chamado Laqua. Seus Pokémon são 6, o que cura as feridas, o que quebra as paredes, o que cavalga pelo campo, o que voa pelos céus e o que cruza os mares. Arboliva foi o primeiro Pokémon que os Trovonautas encontraram nessa busca por Rayquaza. Roy deduz que Arboliva é um dos Pokémons de Lucius e que agora faltam mais 4 Pokémon além do próprio Rayquaza que está voando pelo mundo para eles capturarem. Luca incentiva Liko a encontrar sua avó, Diana, que pode ser a chave para todas as perguntas que ela tem. Mas essa decisão tem que partir de Liko, que posteriormente decide ir para Galar encontrar com ela. Entre os episódios importantes, sempre encontramos situações mais consideradas bobinhas, mas constroem a narrativa, como o treinamento que Liko e Roy fazem no dirigível com o Capitão Pikachu, ou até mesmo que eles acabam fazendo entre eles, para ficarem mais fortes. Roy costuma treinar bastante também. Durante esse guia, não vou ficar falando todos os episódios que cada Pokémon deles aprendeu certo movimento, mas vou deixar aí na tela para vocês verem agora os movimentos que cada um desses Pokémon aprenderam até então. Os que estão em amarelo possivelmente foram substituídos pelos atuais.
Ainda em Paldea, Roy captura um Wothrel que tinha dificuldades em voar, mas melhora com a ajuda de Roy e decide fazer parte do time dele. O Wothrel tem dificuldades para lidar com Fuecoco, já que Fuecoco tem uma felicidade extrema e pode ser um pouco irritante. Isso faz com que eles entrem em conflito às vezes, mas treinem juntos para usar a combinação de golpes e acabam se tornando amigos que se irritam, se é que você me entende. Uma coisa muito legal entre o Roy e o Fuecoco é a cantoria. Eles adoram cantar uma musiquinha que fica repetindo o nome do Fuecoco. No caso, no Japão, como o Fuecoco se chama Rogeta, então eles ficam Ho, 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 Hoge, e eles ficam cantando essa musiquinha o tempo todo, para principalmente animar a batalha. Isso é bem legal e geralmente dá um gás para o Fuecoco e o Roy em batalhas. Dot é uma personagem que tem uma passagem muito interessante ainda na primeira temporada. Ela é streamer, conhecida na internet como Gurumin. Ela usa uma fantasia de Nidorina. Como Gurumin, ela dá dicas sobre Pokémon para treinadores, tudo em base de pesquisas que ela faz. Porém, ela tem pouca vivência para tal feito. Um Quaxly selvagem que anda com os Trovonautas sempre está presente em seus vídeos. Dot demorou para se revelar e por muito tempo só conversava com Liko e Roy pela porta do quarto. Liko, inclusive, é grande fã de Gurumin. Com o tempo, Dot se revelou e deixou Liko meio que sem graça por estar compartilhando espaço com alguém que ela admira tanto. Porém, depois de algumas situações, elas acabaram se tornando grandes amigas. Mas uma situação chamou a atenção. Spinel, explorador, ele acaba roubando o colar de Liko. Basicamente, ele engana todos e faz com que Liko caia numa armadilha e acaba apagando a memória dela e deixando ela no meio do nada. Dot faz a linha de frente para ajudar a amiga a recuperar o colar, travando um dos melhores momentos da primeira temporada, onde temos a união do trio de horizontes, e também oficializando a captura de Quaxly, que até então era um Pokémon selvagem. Além disso, sabemos que Dot tem conexões com Iono, líder de ginásio em Paldea, que acabou ajudando ela no plano para ajudar Liko. Não só isso, Spinel revelou ter um outro Pokémon, Umbreon. A primeira temporada são os primeiros passos de Dot para se tornar uma das melhores personagens dessa série. Bom, depois dos acontecimentos em Paldea, eles decidiram ir para Galar, como eu havia dito. Em Galar, Liko e Roy encontram o líder Kabu, após descobrirem que ele estava vendo uma batalha em um restaurante onde Murdock já trabalhou com um amigo. Amigo esse que brigava bastante com ele no passado, eles tiveram alguns problemas, mas acabaram fazendo as pazes. No ginásio de Kabu, Liko e Roy desenvolvem suas habilidades e nós percebemos como Roy vive mais a batalha, enquanto Liko pensa mais na batalha, é mais estratégica, mas não sente tanto a batalha como Roy. Porém, há uma vantagem, ela pensa antes de agir. No final, Kabu acaba falando que viu um Rayquaza preto próximo das minas de Galar, durante suas corridas matinais. E isso leva Liko e os outros Trovonautas até lá. Liko faz sua segunda captura, uma Ratina, que sente a energia das pessoas. E Liko foi responsável em cuidar desse Pokémon enquanto ele não estava se sentindo bem. Assim como Liko, Ratina tem uma característica dócil e amigável, porém sente os sentimentos dos outros ao seu redor e acaba absorvendo eles. E com a ajuda de Liko e a pedido de Sprigatito, Ratina acabou se unindo ao time de Liko e agora está viajando com ela. No mesmo episódio, também foi revelado que Anne, lembra dela, amiga da Liko? Acabou fazendo uma captura, um Sentry. É importante notar que Liko e Anne mantêm contato mesmo não estudando mais juntos. Então isso é bem legal. Vale lembrar que a Liko faz aulas à distância, então é por isso que também elas mantêm esse contato. Ainda em Galar, mais precisamente nas minas de Galar, os Trovonautas encontram um Galarian Moltres, que também possui a Pokébola do aventureiro misterioso. Após um confronto com a Mitchell e os exploradores, depois de extensas batalhas, Liko tenta uma abordagem diferente para se conectar com o Pokémon. Moltres parece estar sofrendo, com muita tristeza, por isso está muito reativo. Ao reagir com Arboliva e o Pokémon misterioso do colar de Liko, somos presenteados novamente com uma visão daquele homem que agora conhecemos como Lucius, em uma grande névoa rosa.
Lucius se conecta com o Pokémon que está sofrendo e fala algo sobre chegar a Laqua. Moltres chora ao rever o antigo treinador e no final decide se juntar ao grupo, entrando na Pokébola e deixando ela com Liko. O Pokémon do pendente agora volta à sua forma. Agora não volta à forma de cristal que ficava no pendente e decide ficar na sua forma natural, agindo como um Pokémon. Porém, Liko decide que é melhor manter ele escondido, com medo do que possam querer fazer com ele. Liko e Roy visitam Diana em Galar e descobrem que Diana vive em um castelo com vários Pokémon. Aquele castelo secreto é um dos vários esconderijos de Diana. Como ela é uma viajante e busca por informações, ela sempre acaba encontrando locais para passar um tempo. Sendo assim, ela não tem um lugar fixo para viver. Ela revela, mais tarde, sobre o colar e as memórias de Lucius. A primeira grande informação é que o Pokémon que está no colar se chama, aparentemente, Terapagos. Foi Diana que revelou o nome do Pokémon. Embora ela soubesse o nome do Pokémon, ela não esperava que o pingente fosse o Terapagos adormecido, mesmo que sua forma seja diferente da forma registrada no livro de memórias do Lucius. Ela também suspeita que Terapagos era um dos parceiros de Lucius, para a surpresa de Liko e Fridge. Em resumo, descobrimos que Diana passou boa parte de sua vida tentando encontrar dados sobre o treinador Lucius e seus Pokémon. Quando pequena, em sua casa, ela encontrou esse colar e esse livro, e desde então foi a chama inicial para partir em uma aventura em busca desses Pokémon. Ela fica emocionada ao ver que sua neta está interessada a dar continuidade nas buscas pelo aventureiro. Com o fim da primeira temporada, em uma batalha envolvendo os exploradores, invadindo o castelo de Diana em busca de Terapagos, descobrimos que Hamber, o mordomo de Gibeon e também membro dos exploradores, conheceu Diana no passado. E eles viajaram juntos, mas por algum motivo Gibeon seguiu um lado e Diana um outro lado. Mas algo mudou, e Hamber tenta convencer Diana a entregar tudo o que ela coletou, inclusive o colar, para ele. Porém, ela se recusa, gerando um grande conflito. Do lado de fora do castelo, a primeira batalha de Sango e Onix, dos exploradores, contra os Trovonautas, começa a acontecer. Aqui, Liko e Roy, além do Capitão Pikachu e também o Fridge, tentam lidar com a situação. Toda essa situação no esconderijo de Diana faz com que ela se una aos Trovonautas temporariamente. E depois de, vamos dizer que Sango explodiu tudo com o seu Glalie, no final das contas, os Trovonautas decidem ir embora. No final do último episódio, vemos Hamber dizendo a Gibeon que as engrenagens estão começando a girar novamente, levando a realizar o seu desejo. Descobrimos também quais são os 6 Pokémons que Lucius possui: Shiny Rayquaza, Arboliva, Galarian Moltres, Lapras, Kleavor e Entei. Diana dá a Liko as memórias de Lucius, no caso, o livro de anotação do aventureiro. A primeira temporada estabelece a base do anime Pokémon Horizontes, introduz provavelmente os personagens mais importantes, e confesso que ela é bem arrastada, e não tão empolgante se você vem do luto do anime anterior, por conta que a gente não está mais com o protagonista anterior, logo a história por completo mudou. Então o ritmo é algo que você vai sentir. Ele vem e volta, começa a ficar com gás e depois o gás acaba. Mas é importante que isso aconteça justamente porque nós estamos conhecendo tudo o que envolve esse anime. As coisas começam a melhorar a partir daqui. Seja bem-vindo à segunda temporada, O Brilhante Terapagos. Diana e os segredos de Lucius. No primeiro episódio temos uma visão mais clara sobre Lucius através do livro que Diana possui. Este livro cita os Pokémons de Lucius e faz a primeira menção a Hisui. Destaca-se que Lucius possuía um Kleavor, e Diana também compartilha com Liko um cinto que supostamente era usado por esse treinador junto com as Pokébolas ancestrais. Uma foto de Lucius também é revelada, então a gente consegue ver através dessa fotografia como ele, parecia. É bem interessante a gente ver algumas semelhanças já. A gente já vinha, inclusive, suspeitando que Lucius poderia ter algum tipo de parentesco com a família da Liko, por parte ali da Diana e da Luca, né? Então pode ser que
tem aí essa linhagem rolando com a Liko. A questão é que isso não ficou evidente até agora, no sentido deles explorarem esse passado nas gerações da família da Liko. Ainda assim, nós como telespectadores percebemos a semelhança. Como ainda estamos em Galar, eles fazem um piquenique na Wild Area, onde começa um foco mais perceptível em Dot, já que Liko e Murdock, além de Roy, percebem que Dot fica muito isolada. Pokémon selvagens no Brave Asag, no caso, o dirigível dos Trovonautas. 2 episódios adicionam novos membros à equipe dos Trovonautas. Sinistee e Poltergeist causam caos inicialmente, mas se juntam ao grupo e adoram festejar à noite com seus amigos Pokémon no dirigível. É bem legal. E uma família de Maushold também se junta aos Trovonautas após um episódio em que Hatenna acaba aprendendo o movimento Heal Pulse para salvar os membros da família, inspiradas pelos poderes curativos, provavelmente de Chansey, de Molly. Desenvolvimento de personagens e seus Pokémon. Liko. Na segunda temporada vemos Liko dividindo a atenção entre Hatenna, Terapagos e a própria Sprigatito. A questão é que depois de um momento onde Sprigatito acabou ferindo a Liko sem querer, por conta de uma batalha, ela acaba indo para uma mansão Pokémon, porque eles estavam bem próximos dessa mansão. Essa mansão é onde a Sprigatito nasceu. Ela foi criada por uma criadora de Pokémons gatos. E ali foi aonde ela deu, né, a sua própria origem. Então ela meio que se sente afastada da Liko e até mesmo por ter ferido a Liko decide se isolar. Não é um bom sinal quando um Pokémon decide deixar de lado o seu treinador. E esse episódio, o episódio 40, explora muito esse ponto da relação de Liko e Sprigatito. Foi bem interessante, mas no final das contas a gente acaba se conectando novamente com as duas. Elas fazem as pazes e selam a amizade para ficar ainda mais forte. A dona da mansão é uma criadora de Pokémons gatos. E, consequentemente, ela também é responsável em ceder Pokémon para a Academia Índigo. E, consequentemente, ela estava presente no dia da entrevista de admissão da Liko em uma ligação. E aí foi quando Sprigatito a viu. Fridge e Roy, ambos não adicionam novos Pokémon nessa temporada, mas há um foco em uma missão para sustentar o estilo de vida dos Trovonautas. Pois é, o Fridge, ele precisa fazer missões para manter o Brave Asag, no caso, o dirigível, de pé. Então, é importante que cada um tenha sua função. E o Fridge é quem traz, geralmente, o dinheiro para os Trovonautas. Em alguns casos, outros Trovonautas também fazem trabalhos por fora, mas o Fridge faz essas missões para ganhar dinheiro. Também descobrimos que Capitão Pikachu é um Pokémon que espirra quando é chamado de fofo. Ele tem esse pequeno toque. Fuecoco aprende o movimento Disarming Voice durante uma missão de escavação. Já Dot captura uma Tinkatink após um incidente com o seu microfone em uma de suas lives. Ela acaba conhecendo um Pokémon que é viciado em manipular metal e ficou apaixonada pelo microfone rosa de Dot. No final das contas, o Pokémon passa a perseguir Dot e se junta finalmente ao seu time. Agora Dot possui 2 Pokémon oficialmente. Também conhecemos nessa temporada a mãe de Dot, Blanca, que visita os Trovonautas para levar Dot de volta para casa. Porém, é convencida pela própria Dot, após uma batalha Pokémon, a deixá-la continuar viajando com os Trovonautas. Descobrimos que Dot decidiu se tornar membro dos Trovonautas após conhecer Fridge em uma conversa com Murdock. E aí o Fridge pediu para ela consertar o Rotom-Phone dele, e desde então já admirava o trabalho de Fridge como professor Pokémon, e decidiu que ela não queria ficar parada ali. Então, ao ver o Brave Asag voar, ela percebeu que o melhor era também voar junto com os Trovonautas, porque se ela ficasse parada ali, nada iria mudar. Novos focos, Oreo e Ludlow. São 2 personagens bem interessantes, como eu falei pra vocês, eles não têm muitos focos ainda, porém a Oreo tem um episódio muito interessante onde ela acaba organizando uma fábrica de Pokébolas, que eles acabam conhecendo. Então ela meio que ajuda essa fábrica a voltar aos eixos. E ela acaba recebendo uma Pokébola que desconhecemos como um souvenir, por conta de ter ajudado a moça dessa fábrica. O episódio das Pokébolas é incrível, pois mostra diversos protótipos de Pokébolas que são criadas nessa fábrica. Inclusive a Pokébola usada em Hisui,
Não é uma Pokébola original de Hisui, é uma réplica, mas ainda assim foi uma forma do anime referenciar essa região. Nesse episódio, uma Pokébola especial estava sendo criada por encomenda. O foco final na Pokébola é o que chamou muita atenção. É simbólico, mas para todo fã é sempre um gancho para uma teoria futura. Por exemplo, quem sabe essa Pokébola não pode aparecer nos futuros jogos. Já Ludlow revela ter um alter ego chamado Might G, um herói musculoso que protege os outros, semelhante ao Palafin, que se transforma quando as pessoas estão em perigo. Inclusive, ele aparentemente tem uma relação mais forte com o Palafin também. Ele possui agora um novo Pokémon que foi revelado, um Sharpedo, e o episódio explora Pokémons convergentes, como Wiglets. Captura de Lapras e a visão de Lucius. Os Trovonautas capturam um Lapras após descobrir que ele e outros Pokémon estavam roubando cargas de navio. Lapras usava uma melodia para criar uma grande névoa e ludibriar marinheiros. E assim, seus amigos Pokémon roubavam a carga. Eles faziam isso para ter o que comer. Lapras parece ser casca grossa e luta sempre pelos seus amigos. Parece que depois que se separou de Lucius, travou tantas batalhas que possui diversas cicatrizes. Depois que os Trovonautas se envolveram na busca por esse Pokémon, descobrimos que Diana, por muito tempo, esteve atrás desse Lapras, mas nunca obteve sucesso em conseguir chegar perto dele. Terapagos então começa a brilhar e o Arboliva e o Galarian Moltres aparecem. Depois do desfecho do episódio, o Arboliva e o Galarian Moltres começam a reagir com o Lapras junto do Terapagos, resultando em uma visão novamente do Lucius com aquela névoa rosa. E Lucius diz aos seus Pokémon que ele não irá morrer e estará vivo em Laqua. Lapras, que tinha uma personalidade mais durona até então, se emociona com a visão de Lucius. Após a visão de Lucius e perceber que seus amigos ficaram sem ele, Lapras se une aos seus antigos amigos Pokémon, os Trovonautas. Aparições de Rayquaza. Há duas aparições do Rayquaza muito importantes durante a segunda temporada. A primeira é após esse evento emocional com Lapras e Lucius. E o Rayquaza acaba aparecendo no céu, atraindo a atenção de todos. A Mitchell, que estava nas proximidades, também percebe que o Rayquaza está por ali e decide ir atrás dele. Roy, animado, começa a chamar por Rayquaza e faz com que as Pokébolas ancestrais comecem a brilhar. Antes que os Trovonautas possam interagir com Rayquaza, a Mitchell e o seu Cerulege aparecem, iniciando uma batalha com o lendário Pokémon. Rayquaza derrota Cerulege facilmente, ficando furioso e liberando um poderoso Draco Meteor, que quase atinge Link e Roy. Nesse momento crítico, Terapago se transforma em uma forma terastal e usa o movimento Tera Starstorm, repelindo os ataques de Rayquaza temporariamente. Diana então decide que o momento é de despedida. Depois dessas situações e o Rayquaza acabar indo embora, ela acredita que é melhor ela ficar sozinha, pois é o estilo dela viajar só. Porém, ela promete a Fridge que vai manter o contato. Sendo assim, agora, já na base dos exploradores, a Mitchell assume que precisa ficar mais forte após ser derrotado por Rayquaza, e Humber precisa treiná-lo. Porém, ele acaba presenteando a Mitchell com Tera Orb. Agora, ele terá acesso ao Terastal. Porém, percebemos aqui como a ligação de Amityville e Humber é bem mais forte em relação aos outros exploradores, e eles acabam se sentindo deslocados. Uma inveja pareia pelo ar, e eles pretendem capturar Rayquaza antes de Amityville, para poderem mostrar que são superiores. Voltando para os Trovonautas, Roy passa a entender que ele ainda é muito fraco. Depois de ver a batalha de Amityville, ele reconhece que precisa treinar mais e ficar mais forte. Ele se sente impotente, mas vai treinar duro. Clímax da segunda temporada, a batalha com os exploradores e Rayquaza. Lico e Roy acabam reencontrando com Onix e Sango, e uma batalha acontece ali, revelando inclusive que os exploradores planejam capturar Rayquaza. Antes que essa batalha pudesse terminar, e inclusive ela nem chegou a terminar, eles acabaram dando pé, fugindo. E nessa fuga, o Onix revelou que possui um Pokémon
o Aerodáctil. A batalha não teve conclusão, como eu falei pra vocês, mas eu espero que ela aconteça no futuro. A segunda aparição de Rayquaza ocorre durante um confronto mais intenso na torre perto da praia, onde Ludlow acabou usando seu alter ego. Nessa praia existia uma torre que Fridge achou muito suspeita, e ele acabou indo lá investigar. Acabou levando inclusive Liko, Roy e Ludlow com ele. Porém, acabou sendo uma grande armadilha aonde o Spinel encurralou o Fridge, aonde só ele e o Fridge ficaram presos. Obviamente o Fridge acabou saindo, mas a ideia era manter o Fridge distante para que ele não interrompesse nos planos dos exploradores. O plano, no final das contas, para capturar o Rayquaza por parte dos exploradores era usar uma espécie de caixa de som, emitindo ondas sonoras que pudessem atrair o Rayquaza. Isso tudo graças a um trabalho que o próprio Spinel e a Agate estavam fazendo por trás. A gente não pode esquecer que quando o Spinel roubou o colar da Liko, que ainda era, né, o Terapagos em formato de colar, ele fez diversos testes nesse colar e escaneou ressonâncias, etc., que conseguiu coletar dados sobre o colar. E, obviamente, eles estão utilizando também desse trabalho para uma criação de emissão de ondas sonoras para atrair o Pokémon Rayquaza. E, quando o Rayquaza é finalmente invocado pelas ondas sonoras, ele surge em estado de fúria. Os exploradores iniciam uma batalha feroz contra o Pokémon, com Agate revelando seu Medicham para ajudar no combate. Glalie e Garnacle conseguem até cobrir o Rayquaza com sal e gelo, imobilizando ele temporariamente. Agate tenta capturá-lo com uma Ultra Ball, mas Liko e Roy intervêm, utilizando seus Pokémon para impedir a captura. Dot, então, acaba aparecendo, utilizando suas habilidades tecnológicas e consegue desprogramar a caixa de som que estava emitindo ondas sonoras. E assim, libertando o Rayquaza de toda aquela situação. Mas o Rayquaza está muito furioso e acaba mandando um Draco Meteor, que acaba destruindo tudo à sua volta. Em seu último esforço de desespero, Sango ordena que Glalie use Self-Destruction em Rayquaza, resultando em uma enorme explosão entre a destruição do Glalie e um Dragon Pulse. E essa explosão faz com que Rayquaza caia em cima do dirigível dos Trovonautas e acaba danificando o dirigível, e o dirigível acaba caindo. Com isso a gente chega no clímax, a batalha final. A batalha atinge seu clímax quando Rayquaza agora fica extremamente nervoso após a explosão de Glalie. Os exploradores, percebendo que não conseguem capturar o Rayquaza, se retiram, deixando as situações nas mãos dos Trovonautas. Liko, Roy, Dot, Capitão Pikachu, Fridge e os outros combinam seus ataques, mas não conseguem causar dano significativo no lendário Pokémon. Nesse momento, a Mewtwo aparece, agora com seu Cerulege e terastalizado. Fridge e a Mewtwo percebem que precisam unir forças se quiserem acalmar o Rayquaza que está descontrolado. Lutam lado a lado contra esse Pokémon. Embora impressionante a união deles, seus esforços não são suficientes para derrotar o Pokémon. A situação se torna crítica quando Fuecoco, irritado, começa a usar o seu novo movimento, Flame Charge, enquanto Sprigatito, encorajada pela batalha e também pelo Terapagos, evolui para Floragato e comba seus movimentos com Fuecoco, e conseguem finalmente repelir um pouco do Rayquaza, forçando-os a recuar. Porém, antes de partir, Rayquaza olha profundamente nos olhos de Liko, como se ele estivesse deixando alguma mensagem ou como se ele estivesse olhando dentro da alma de Liko. É uma cena muito intensa. No final da temporada, Liko, Roy e Dot decidem aprender mais sobre a terastalização, pois eles ficaram muito impressionados como o Fridge e a Mewtwo batalharam por ter o Terastal, e obviamente eles precisam também daquela mecânica se quiserem ajudar. Fridge, então, percebe que o melhor é matriculá-los na Academia Laranja, e isso dará tempo para que a Oreo consiga, obviamente, consertar o dirigível dos Trovonautas, que está extremamente quebrado. E aí, pulamos para a base secreta dos exploradores. Gideon decide observar os Trovonautas de longe, acreditando que eles farão o trabalho de coletar os 6 heróis para ele mesmo. A temporada termina com Gideon declarando que retornará a Laqua
para obter o Hakurion para si, referenciando a Lucius e indicando que a aventura ainda não acabou. Mas o mais surpreendente desse final de temporada é que Gibeon possui também um Pokémon Shiny, um Zygarde Shiny na forma 10%. Conclusão, Rayquaza deixa sua marca nessa temporada, sendo o maior foco da segunda temporada, com suas aparições servindo como combustível para o desenvolvimento dos personagens. E obviamente a progressão do anime. A presença do Rayquaza não apenas testa os limites das habilidades dos Trovonautas, mas também une eles, em alguns casos, com os exploradores, para que, enfim, eles consigam controlá-lo. No final da temporada, com o Rayquaza ainda liberado, os Trovonautas decidem que precisam se fortalecer e aprender mais sobre a terastalização, preparando-se para futuros desafios. Essa temporada também enraiza definitivamente a Dot na história. Agora podemos dizer que, assim como as temporadas anteriores do anime Pokémon, o anime reutiliza de uma das suas melhores fórmulas, o trio de amigos que lutam pelo mesmo ideal. Obviamente, os mistérios crescem aqui e o roteiro instiga o telespectador até o final, mostrando parcialmente o rosto de Gibeon e, obviamente, a presença de Zygarde, deixando tudo ainda mais intenso. Diferente da primeira temporada, a segunda temporada é mais agitada, ainda com alguns problemas de ritmo, e eu acho que o maior problema na segunda temporada, e vocês vão poder ver isso por si só, é o Capitão Pikachu, que em muitos momentos acaba cortando o clímax das batalhas de Lico e Roy, aonde eles poderiam amadurecer. O roteiro reconhece que Lico e Roy ainda são muito imaturos como treinadores para lidar com grandes desafios, mas vejo que é uma abordagem um pouco tosca do roteiro, na minha opinião. Afinal, é importante que Lico e Roy, assim como Dot, consigam se dar bem nas batalhas, e o Pikachu vindo sempre salvar o dia começa a ficar um pouco desgastante nessa segunda temporada, mas isso vai mudar na terceira. Por fim, chegamos à terceira temporada, ainda em andamento, o debut do Terastal. Chegando em Mesagoza e Academia Laranja. Lico e Roy e Dot chegam a Mesagoza, dessa vez para explorar a Academia Laranja. É bem legal porque eles estão trajados com o uniforme da Academia, menos Lico, porque Lico vem como uma intercambista, porque ela já faz parte da Academia Índigo em Kanto. Durante a primeira temporada, eles já haviam passado por aqui, quando conheceram o pai e a mãe da Lico, mas não exploraram muito a região. Agora, eles se matricularam na escola, e a temporada está repleta de referências aos jogos Pokémon Scarlet e Violet, com muitos personagens dos jogos aparecendo frequentemente. Diferente do que aconteceu em Jornadas, com Ash Go, onde os personagens de Galar mal apareciam, essa temporada parece focar mais na interação dos personagens dos jogos. Lico encontra sua amiga Anne, que revela também ter se matriculado na escola para aprender mais sobre o Terastal. Anne revela que seu Oshawott, inclusive, evoluiu para um D-Watch e desafia Lico para uma batalha. Lico vence a partida com seu Floragato. Os exploradores, Onix e Sango, também estão presentes na escola e se matriculam usando nomes falsos, Onigiri e Sanduíche, como uma referência a comidas. Eles não haviam pensado muito bem em nomes falsos e acabaram improvisando esses nomes na hora. Como se não bastasse esses dois, Agathe também está por ali, agora como professora. Ela se prontificou a cuidar dos registros de Onigiri e Sanduíche, permitindo que assim eles passassem despercebidos pelo diretor. O diretor Clevel, diretor da academia, anuncia que um exame para o Terastal irá acontecer. Então é basicamente a inicialização deles para o exame do Terastal. Esse desafio consiste em eles derrotarem líderes de ginásio pela região de Paldea. Lico vai até Cortondo desafiar a líder de ginásio Kate. Roy vai até Artazon desafiar Bracious, o que é bem interessante porque Roy já havia batalhado com Bracious quando passou por lá. E Dot vai batalhar com Iono em Levíncia. A batalha de Lico e Kate é bem interessante, elas acabam encontrando com a Sango, que também queria batalhar com a Kate antes da Lico, mas no final das contas, para elas decidirem quem iria batalhar primeiro, a Kate decidiu fazer um lance de bolos ali. No final das contas, a Sango é sempre explosiva, acabou sendo meio que expulsa, mas a Lico batalha com a Kate, e embora ela perca, ela não consiga derrotar a Kate por conta também da diferença de tipos, porque a Lico tem uma desvantagem,
a Liko é aprovada no exame. Porque a ideia aqui não é derrotar o líder, e sim usar bem a mecânica terastal. E a Liko fez isso muito bem, usando seu Teragrama, o Floragato, contra o Ted Ursa da Kate, que tinha Tera Inseto. Roy batalha com Bracious e vence, mas apenas depois de entender melhor o seu potencial. Bracious ajuda o Roy a aprender mais sobre a arte da batalha. E o Roy acaba vencendo com Fuecoco, usando Flame Charge, um movimento que Bracious desconhecia que o Fuecoco havia aprendido. Esse episódio do Roy, ele foi muito importante também pela presença do Haschel e da Nemona. A Nemona costuma fazer, inclusive, presença nesses episódios onde o Bracious acaba aparecendo. Ela fez isso na segunda temporada, na verdade na primeira temporada, e depois fez isso também agora na terceira temporada. Ela tinha, inclusive, um palmo, e esse palmo foi revelado no primeiro episódio da terceira temporada, que evoluiu para um Palmut. A Nemona é uma engrenagem importante, acredito eu, na jornada do Roy, porque ela vem empurrando ele para esse aspecto mais competitivo como era o Ash. Então, durante a série, você vai perceber como a Nemona tem esse papel fundamental e como o Roy, querendo ou não, é configurado para ser um Ash 2.0 na medida do possível, para que agrade, obviamente, os fãs que possam, de alguma forma, sentir falta desse elemento Ash na série. E esse episódio foi muito intenso por isso, porque o Roy inicialmente irrita o Bracious após usar um ataque no meio da chuva, um ataque de fogo, e o Roy ele não percebe certas coisas. Então ele precisa começar a pensar melhor antes de agir, porque o Roy tem que sentir a arte, o que é a arte de batalhar, que para o Bracious tudo é arte, e batalhar também é. Então o Roy precisa absorver isso. É um episódio que eu julgo muito importante para o Roy e, no geral, em relação ao que é e são as batalhas em Pokémon. Já Dot enfrenta problemas para lidar com a sua imagem, antes mesmo de batalhar com a Iono, pois as pessoas não sabem que ela é Gurumin. Iono sugere que Dot se vista de Gurumin para batalhar, o que a anima. E depois de algumas situações, onde um Pokémon roubou a roupa do Gurumin, Dot acaba batalhando com esse Pokémon na frente de todos, e acaba perdendo a vergonha das câmeras. Ela, no dia seguinte, acaba batalhando com a Iono, mas não como Gurumin, e sim como Dot. Obviamente, as pessoas ainda não sabem que ela é Gurumin, a não ser seus amigos, obviamente. Dot acaba batalhando com Quaxley contra o Bellibolt de Iono, mas perde devido à desvantagem de tipo. Quaxley terá água, Bellibolt terá elétrico. No entanto, Dot é aprovada no exame pela sua performance deslumbrante, que é como a Iono gosta de falar. Relatório de campo e evolução de Pokémon. Após passarem nesse exame, os três precisam fazer um relatório e retornarem para Mesagoza para entregar para o Professor Jack, que quer que eles explorem a região. Durante a criação desse relatório de campo, onde eles precisam falar algo diferente de Pokémon selvagens, duas coisas importantes acontecem. A primeira, a evolução de Wattrel. O Wattrel de Roy havia, vamos dizer assim, ele estava bem esquecido. Mas Fuecoco já estava bem mais desenvolvido. Isso foi deixando o Wattrel um pouco mais enciumado. Além disso, o Wattrel ainda tinha dificuldades para voar. E o Roy acabou conhecendo a líder de ginásio Raime, mesmo sem saber que ela era a líder de ginásio, e ela deu uma atenção um pouquinho maior ao Fuecoco, dizendo que ele parecia ser um Pokémon que tinha um futuro muito impressionante. Todas essas coisas acabaram deixando o Wattrel bem para baixo, e ele queria ser mais forte. Esse episódio também foi focado em um Capsakid, aonde, no final das contas, o Roy acabou tentando salvar ele de um lugar que tinha um penhasco. E nesse penhasco, o Roy acaba caindo. E o Wattrel, querendo ajudar seu treinador, vai em direção a ele voando, e nisso, a luz da evolução acontece e o Wattrel evolui. É bem interessante que nessa evolução agora, como Kilowattrel, ele se dá bem melhor com o Fuecoco, e o Fuecoco fica voando nas costas dele. É bem bacana. Evolução de Hatenna. A Hatenna de Liko evolui para Hatterene, após um encontro com o Annihilape.
onde o trio ajuda um grupo de monkeys e suas linhas evolutivas a criarem uma ponte. Esses Pokémon oscilam muito de humor, o que faz com que Hatenna absorva muitas emoções deles e acabe evoluindo. Ela tem um espírito calmo, mas consegue ficar furiosa se necessário, para, obviamente, manter a ordem das coisas. Hakurion. No episódio 54, Fridge visita a empresa Exceed para pesquisar sobre um mineral chamado Bênção Eterna. Ele vai até lá pois ele suspeita da conexão desse mineral com Lucius e Terrapagos. Exceed já havia aparecido de uma forma bem tímida na primeira temporada. A logo da empresa aparece em Contenders no primeiro episódio, que Liko, Roy e Dot batalharam contra Spinel. Quais seriam os reais propósitos dessa empresa? Fridge conversa com o presidente da Exceed, Crave, e descobrimos que a empresa realiza pesquisas envolvendo treinadores de Pokémon, visando melhorar a vida deles. Fridge havia pedido demissão da Exceed para ter um estilo de vida mais livre e não ficar preso a um laboratório. O presidente Crave explica que a Exceed teve conhecimento da Bênção Eterna, vindo de ordens superiores, e ele e uma equipe externa cuidavam da pesquisa desse item. Como nada significativo foi descoberto, eles armazenaram o item nos laboratórios mais abaixo da empresa, e Crave permite que Fridge acesse esses laboratórios para observar a Bênção Eterna. Lá ele acaba encontrando um antigo amigo de trabalho, que mostra uma foto do mineral para o Fridge. E o Fridge então novamente se lembra do item e sua névoa rosa. Ele queria os dados das pesquisas, mas misteriosamente o programa estava com problemas no computador e ele decidiu olhar o mineral bem de perto. Porém, quando chegou lá, no laboratório, o mineral havia sumido. Mas havia um dado, o nome que havia sido dado para ele, Hakurion. Se você se lembra bem, esse nome foi dito por Gibeon no final da segunda temporada. É um minério que aparentemente Gibeon está de olho. No final do episódio descobrimos que Spinel trabalha na Exceed, ou ao menos está disfarçado de cientista por lá, e foi ele que roubou Hakurion, impedindo Fridge de ter acesso ao item. Apesar de tudo, Fridge acredita que Hakurion tem relações com Terrapagos e com Lucius por conta da névoa rosa. O episódio revela também que Behan de Spinel está constantemente vigiando Fridge. Depois dessas situações do Hakurion, partimos para batalhas amistosas com Elite Four de Paldea. É importante frisar que nesse episódio do Hakurion, Liko, Roy e Dot reencontram com Anne, que está voltando do seu desafio Terastal. Aparentemente ela foi sozinha. E ela acaba reencontrando com eles. Nesse reencontro é quando Fridge liga para Liko e informa ela que ele está indo a um certo local para pesquisar mais sobre o próprio Terrapagos. Isso é muito interessante. Esse episódio, apesar da Anne não estar próxima na ligação, eu acho ele um pouco curioso. Então, acredito que é um episódio muito importante em relação à história e ele alimenta, mesmo que de forma tímida, as desconfianças que nós temos a respeito da própria Anne, porque parece que ela sempre está envolvida quando alguma coisa referente aos exploradores acontece. Mesmo assim, isso não é o suficiente para julgar que ela é de fato alguma vilã ou, enfim, alimente qualquer coisa. Mas muitos fãs desconfiam dela. Então, vamos ficar de olho. Mas o que mais impressiona nesse episódio 54 é uma grande revelação que vem logo no final. O Humber chama o Amityville para encontrar com o Gibeon. O Gibeon está em uma câmera, cheio de névoa rosa lá dentro. Lá, o Gibeon exige que o Amityville prometa que vai seguir os planos como ele tem que seguir e que vai ajudar ele a recuperar o Hakurion e assim chegar a Laqua. Ou seja, o Gibeon quer que ele esteja alinhado com seus propósitos. Mas o mais interessante é que é revelado que Amityville é neto de Gibeon. Pois é, Gibeon acaba dizendo, se referenciando a Amityville como seu neto, e que como ele compartilha sua linha sanguínea, é importante que ele esteja alinhado com ele. No final, o Amityville dá um positivo que vai ficar alinhado com Gibeon e diz que, diferente do pai dele, ele vai seguir o
caminho de Gibeon. Muito interessante, né? De volta à academia, Liko, Roy, Dot enfrentam batalhas amistosas com os Elite Four de Paldea. Roy e Bracious versus Russell. Roy, junto com o líder de ginásio Bracious, enfrenta o Elite Four Russell. E Roy e Bracious acabam perdendo a batalha contra esse treinador. Apesar da derrota, Roy demonstra um crescimento significativo de suas habilidades. Para Roy foi importante a batalha por conta do tipo que o Russell é especializado, dragões, que também é o tipo do Rayquaza. Dot e Iono versus Poppy. Dot e Iono tiveram uma batalha espetacular, na verdade. Muitos dizem que, obviamente, a Dot só ganhou por conta da Iono, o que parcialmente é verdade, porque a Iono acabou tendo ali, né, uma grande força em relação ao seu Belly Bolt, mas tudo isso foi por conta de uma grande ideia que a Dot teve em fazer com que o Quaxly, que adora dançar e sapateasse em cima da barriguinha do Belly Bolt, e aí gerasse uma grande energia ali naquela concentração que ele tem na barriga, onde gera grandes cargas elétricas, e nisso fez com que eles conseguissem derrotar um Pokémon da Pop. A regra, inclusive, dessas batalhas com os Elite Four, você só precisa derrotar um Pokémon do adversário. Isso é bem legal na batalha e elas acabam conseguindo derrotar o Copperajah da Pop. Muito bacana também por conta da sensação de que a Dot teve em relação à ajuda da Iono, mas mesmo assim a Pop tenta erguer a autoestima da Dot e dizendo que ela tem que comemorar de qualquer forma. Liko e Kate tiveram uma batalha sensacional também, mas essa batalha, eu preciso aproveitar do pouco tempo que eu tenho para esse resumo, ela foi uma batalha bem intensa por parte da Liko, porque é a primeira batalha que ela se entrega emocionalmente. Até o episódio 56, a Liko não havia se entregado para uma batalha. Ela lutava, mas mais em relação à sua mente, às suas estratégias, o lógico. Ela não sentia a batalha. E quando ela sentiu a batalha, que nessa batalha contra a Rika a gente consegue ver isso, porque a Rika pede, ela tem um pedido só, né, pra Liko, para que ela não fique nervosa e se entregue. E a Liko decide fazer isso. E a Liko experimenta pela primeira vez uma emoção que para ela era desconhecida, a da derrota após lutar com toda a sua força e emoção. E nisso a Liko começa a chorar. É um momento muito emocionante, é uma batalha bem legal que rola. E a gente sente meio que uma quebra de regras, que ficou uma coisa meio estranha nesse episódio, porque a Rika acaba usando o Terastal. E aparentemente os Elite Fours não poderiam usar o Terastal. E mesmo assim, acho que a Rika, pelo calor da emoção da batalha, acaba utilizando. E aí a Liko utiliza também o Terastal. É uma batalha muito emocionante que fica só entre a Rika e a própria Liko, porque a Kate acaba sendo derrotada. A Kate usa um Lox, que é fundamental também para essa batalha, diga-se de passagem. Mas o foco da batalha era a Liko e a Rika e as emoções da Liko. E esse episódio extrai isso com maestria. Esse momento do choro é algo muito importante para a personagem, muito importante para o protagonista. Algo que acontecia no anime passado, mas de uma forma um pouco mais sutil. O Ash chorava, o Ash se sentia mal e frustrado quando ele era derrotado. Mas isso já era desde o começo, porque ele se entregava sempre. A Liko demorou 56 episódios para finalmente se entregar de corpo e alma para uma batalha. Isso foi muito legal. Penny e Dot. A Penny é uma personagem que ela ficava já aparecendo às vezes durante a terceira temporada, mas não chegou a interagir. Durante a batalha da Liko contra a Rika, o Terapagos acaba fugindo, e quem estava tomando conta do Terapagos era a Dot. Nisso ela vai até a biblioteca e acaba encontrando com a Penny, que já estava com o Terapagos na mão. A Dot fica assim, meu Deus do céu, e agora? E aí elas meio que se escondem, porque elas percebem a presença de uma outra pessoa no qual a Penny desconfia, que é a Agate, no caso a professora, e que nós sabemos que é a exploradora. E a Penny acaba dizendo que ela está desconfiada dessa professora desde o momento que essa professora entrou na academia, porque quem cuida dos registros das admissões dos alunos e tal
é a Penny. E ela tem um pouco de desconfiança em relação ao registro da Agatha, que já estava presente. Então ela ficou um pouco com um pé atrás a respeito dessa professora. E a Agatha, enquanto elas estavam fofocando ali sobre ela estava folheando um livro. É o Scarlet Book, ou livro Scarlet, né? É um livro que aparece nos jogos, inclusive Pokémon Scarlet e Violet. Mas por que a Agatha está lendo? Bom, depois que a Agatha meio que quase vai embora, a Dot percebe que o Terapagos saiu dali onde as duas estavam e vai até a Agatha, só que a Dot consegue pegar o Terapagos antes que a Agatha o visse. E aí elas têm uma mini conversa, um diálogo ali, onde ela tenta disfarçar, perguntando se a Agatha gosta de, enfim, coisas mais lúdicas, contos, etc. E aí ela diz que ela não costuma acreditar nessas coisas, mas a Dot diz que, por mais que sejam contos, não quer dizer que não possam ser verdade algumas coisas. E a Agatha diz que tem certas coisas que é melhor que as pessoas não saibam que são verdade. E aí no livro, quando a Agatha vai embora, a Dot dá uma folhada no livro que ela estava olhando, e lá tem uma imagem que chama muito a atenção da Dot. Terapagos, de uma forma bem diferente que a gente conhece. E aí isso chama a atenção dela. Depois, no desfecho desse encontro da Dot com a Penny, elas decidem trocar os números de telefone para manter contato. Assim, elas podem manter uma investigação à distância a respeito da professora. Bem no final desse episódio, a Dot acaba compartilhando o livro e as informações desse livro com a Liko e o Roy e pretende mostrar até mesmo para o Frid. E não só isso, o Gruncha acaba meio que provocando a Liko, porque ele estava acompanhando a batalha da Rika e da Liko, e ele talvez tenha se incomodado com os sentimentos da Liko. E como que aquela batalha, por mais interessante que ela possa ter sido, aquilo ter sido suficiente para animar a Liko, na visão dele, torna ela um pouco fria. Mas a gente vai descobrir mais sobre ele e as intenções dele no futuro. Depois disso foi revelada a próxima etapa do exame terastal. Porém, antes da próxima etapa, duas coisas importantes acontecem. Primeiro, a conversa de Geta e Clevel sobre o Terapagos. Após a batalha amistosa e todos os acontecimentos envolvendo os Elite Four, Frid, Liko, Roy e Dot se encontram com Clevel e Geta, que têm interesses mais especificamente sobre a lenda desse Pokémon. Geta, sendo uma especialista em Pokémons, fica particularmente interessada quando vê o Terapagos pessoalmente. Frid menciona que Terapagos tem sido avistado em Paldea em registros antigos e pergunta a Geta se ela sabe de alguma coisa relacionada a ele. Geta mostra esboços antigos das formas de Terapagos e Liko reconhece uma delas como a forma terastal que Terapagos usou na penúltima batalha contra o Rayquaza. Clevel observa que, embora poucos detalhes sobre Terapagos tenham sido recuperados, o Pokémon está associado ao fenômeno terastal. Geta explica que Terapagos foi avistado na Área Zero, o ponto mais profundo da grande cratera de Paldea, e menciona que o livro Scarlet, ou Scarlet Book, contém informações sobre Terapagos. Roy sugere ir até a Área Zero, mas Clevel adverte que a Área Zero é perigosa devido a um acidente recente. Geta se oferece para acompanhá-los em uma futura expedição, e aponta para alguém que pode saber mais sobre os eventos de vários anos atrás. É a professora de história Rayfort, que compartilha uma história incrível sobre o passado de Paldea. Enquanto eles estão ajudando ela a procurarem o Pokémon Gímigo, ela diz que ouviu falar sobre Laqua em um livro antigo. Rayfort menciona que Laqua é um paraíso Pokémon, descrito em antigos livros de história, com uma terra de brilho rosa. Ela diz que esse local está além de Paldea. Rayfort destaca que muitos consideram o paraíso como um mero conto de fadas, mas ela encoraja a equipe a considerar o que Paldea poderia ter sido naquele tempo. A narrativa de Rayfort faz com que Liko reflita sobre Terapagos e as conexões com Laqua. Rayfort também menciona que descobrir o passado é essencial para entender o presente e revelar mais sobre o futuro. Frid agradece Rayfort pela orientação e reconhece que a busca pelo passado pode ajudar a resolver esses mistérios. No final das contas,
Clavel acaba anunciando como será a segunda etapa do exame terastal. Roy terá que batalhar contra Raimi em Montenevera. A batalha terá que ser dupla. Dot vai ter que batalhar com Larry em Medali. A batalha também terá que ser dupla. E Liko versus Grumsha, que havia provocado ela, lembra? Pois é, na Montanha Glaciado, e obviamente a batalha também será dupla. E agora eles partem para essas cidades em conjunto, exatamente como eles estavam configurados na primeira parte do exame terastal. Eles decidem primeiro ir para Medali, que é a cidade mais próxima, e depois irem para os locais mais nevados, como Montenevera e Glaciado. Já chegamos em Medali, em um episódio bem interessante, que na minha opinião foi muito importante para Dot, em relação à construção da personagem. Eles acabam conhecendo dois senhorzinhos em um restaurante que não vai muito bem. O restaurante está bem falido, mas graças a Dot e suas dicas, enfim, ela acaba conseguindo chamar a atenção de todos ali. Recomendo muito esse episódio, inclusive, para o desenvolvimento da Dot. Eu acho bem legal. Bom, não temos uma conclusão sobre a terceira temporada porque ela ainda não acabou. Atualmente estamos no episódio 58, caminhando para o 59. O episódio 59 vai ao ar a partir do dia 26 de julho de 2024. Esse vídeo está sendo produzido entre o dia 20 e o dia 22. Então, tecnicamente, ainda não chegamos no episódio 59. Porém, aparentemente, a terceira temporada termina no episódio 69, graças a alguns vazamentos que a gente acompanha por aqui no canal. Inclusive, a gente sempre faz, né, essa busca por vazamentos, merchandisings que acabam revelando pokémons futuros que podem aparecer na série. Então a gente sempre faz essas pesquisas e eu sempre trago aqui para vocês. Mas até então, eu acho que a temporada ela vem sendo muito boa em resgatar elementos como batalhas e ver como Liko, Roy e Dot estão se saindo para sair das amarras do Capitão Pikachu. Perceba que durante essa pequena review eu não cito o Capitão Pikachu, porque de fato não tivemos nada tão relevante sobre o Capitão Pikachu, a não ser no momento que o Fridge vai até a Exceed para saber mais sobre a Bênção Eterna, no caso, o Hakurion, e é um episódio onde o Pikachu acaba tendo um pouco mais de foco em batalhas, mas nada tão importante que ele mereça ser citado aqui. Mesmo assim, a gente tem uma temporada mais livre de todas as amarras dos Trovonautas. Os Trovonautas, eu digo, todos os membros antigos, eles estão bem mais na deles, esperando com que a Oreo construa o seu dirigível, né? Na verdade, conserte o dirigível. Então a gente vai tendo um pouquinho deles bem de longe. Então Liko, Roy e Dot tem um foco muito maior na terceira temporada, o que vem deixando ela muito mais agradável. E eu acho que daqui pra frente as coisas vão ficar mais assim. Inclusive a Oreo já prometeu que ela vai, vamos dizer assim, aprimorar o dirigível. Ela não disse o que ela vai fazer, mas na minha visão, aprimorar o dirigível é sobre deixar ele mais rápido ou, enfim, deixar com que ele fique mais forte, etc. Mas, de qualquer forma, também quero citar aqui as teorias em volta de Pokémon Horizontes. Lembrando novamente que não temos uma conclusão sobre a terceira temporada, mas ela é uma temporada que está trabalhando nesses três personagens de uma forma muito bacana e vale a pena conferir. Já as teorias são diversas. A primeira é sobre a Anne. A Anne, ela sempre está presente em algum momento que envolve os exploradores. Mesmo que não de uma forma presente, aparentemente o anime faz questão de colocar ela em algum momento muito específico. Quando a Liko mostra o colar, quando a Liko recebe uma ligação do Fridge que ele vai até a Exceed, porque a Anne havia encontrado com a Liko nesse momento, então a Anne estava por ali. Mesmo que ela possa não ter ouvido, vai saber, talvez ela possa estar espionando a Liko de alguma maneira, e nós, telespectadores, estamos sendo enganados exatamente como a Liko pode estar sendo enganada. Outra coisa que chama muito a atenção é que a Anne aparece primeiro na Academia Laranja, se matriculando para o exame terastal, e só depois nós vemos a presença de Sango e Onix, que a ideia deles para entrar, inclusive, na academia era para ficar de olho no Terapagos, e na Liko, no Roy e na Dot. Então,
A Anne é uma personagem um pouco complexa. Sabemos pouco sobre ela gosta de colocar a Liko pra cima, ela não tem nenhum sorrisinho sarcástico, nada, mas ela é uma personagem que, de fato, é um ponto de interrogação. Pode ser que ela seja uma personagem legal, ok, que colabore pro futuro, mas eu não confio na Anne. Eu acho ela uma personagem que pode, no final das contas, acabar apunhalando a Liko e os outros. Outra situação que chama atenção aqui é a respeito do Gibeon e do Lucius, a Bênção Eterna e os seus Pokémon. Não sabemos exatamente o que é Laqua, a não ser que é um paraíso Pokémon, envolvido por uma névoa rosa, e esse mineral tem algum foco nisso tudo. Talvez o mineral seja também a porta de entrada para esse local, junto com o próprio Terrapagos. Mas não sabemos onde Laqua é. É dito que é além de Paldea. Mas o que é esse além? Afinal de contas, Paldea tem uma grande cratera que leva para o fundo do fundo do fundo do fundo da região. Então, será que é esse além? Aonde será que está Laqua? Será que é uma outra dimensão? Além disso, os Pokémon. O roteiro decide dar 2 Shinies, tanto para o Gibeon quanto o Lucius. E 2 são dragões, com subtipos que, enfim, têm suas vantagens e desvantagens. Então, dragão voador e dragão ground, dragão terra. Isso é bem interessante. Não sei o que o anime quer nos dizer com isso, mas esse ano é o ano do dragão. Então talvez alguma coisa envolvendo dragões eles querem deixar mais forte. Essa guerra de dragões. Quem sabe no futuro a gente não vai ter mais presença desse lance de dragões para o anime Pokémon. Vamos aguardar e ver no que dá. Porém, Legends EA está chegando. Então pode ser que a ideia de ter colocado um Zygarde aqui possa respingar nesse Legends. Também não sabemos, mas é uma questão que a gente pode deixar de pé. Outra coisa é a relação do Amichu e do Gibeon. Descobrimos nessa temporada que o Amichu é neto do Gibeon, mas o Gibeon é aparentemente alguém que conhece o Lucius e quem sabe já é um senhor de muitos anos de vida. Talvez nem deveria estar vivo, mas por algum motivo está. O que é legal é que a Amichu menciona que o seu pai decidiu não fazer parte dessas coisas do Gibeon, diferente dele que decidiu seguir os caminhos do Gibeon. O que será que o pai do Amichu faz? Quem é o pai do Amichu? Será que vamos conhecê-lo? É uma questão também. Além disso, tem um ponto muito importante que eu preciso colocar aqui, que provavelmente vocês devem estar se perguntando, é sobre o Ash e o universo do Ash. Chegamos ao momento que a gente nunca imaginou que iria acontecer, que o Ash saiu do anime Pokémon. O Ash não é mencionado nesse anime e não temos indícios sólidos que compartilham o mesmo universo. Até porque o Ash por si só tem 2 universos, pelo menos. O universo que foi apresentado do anime Pokémon e o universo dos filmes, onde até mesmo ganhou um especial recentemente por conta daquele distante céu azul. São 2 Ashes completamente diferentes do que a gente conhece, mas ainda assim são Ashes. Sendo assim, nada impede de que o Ash desse universo não seja o Ash de Jornadas. A gente não sabe isso no momento, então não tem como dizer com certeza. A minha expectativa é que o Ash ainda apareça nessa saga como uma forma de cameo, para ele aparecer como uma colaboração. Não sei se envolvendo fortemente com a história, mas talvez em algum momento Liko, Roy, Dot e os Trovonautas conheçam o Ash. Eu acho que seria essencial, porque, bom, os amigos do Ash sempre apareciam entre as temporadas, e seria legal se, o Ash aparecesse também para seguir essa modalidade. Lembrando que a gente está falando também de uma equipe basicamente a mesma, mas com algumas modificações em relação à produção do anime, então eu não duvido que eles tenham essa liberdade de trazer o Ash em algum momento. Mas o Ash não foi citado. E não só isso. Uma coisa que muitos se apegaram é o Pikachu. Quando o Fridge batalha com o Amichu subestima o Fridge por usar um Pikachu. E a pergunta fica, será que o Amichu iria subestimar um Pikachu, sabendo que um Pikachu foi recém-campeão mundial? Essa é uma grande questão. Ele pode desconhecer desse fato também e o Pikachu ter se tornado campeão mundial nesse universo. Pode. Mas
sei lá, é um evento muito grande no mundo Pokémon, esse lance do Mundial. Então, levanta essa questão também. No final das contas, Ash não é citado, não aparece, não é pai de Liko, não é avô da Liko, não sabemos absolutamente nada sobre o Ash nessa saga. Então, se eles pretendem colocar o Ash aqui, vai ser um momento de fato de comemoração. E, obviamente, eu venho aqui falar pra vocês quando isso acontecer. Mas, por enquanto, sem Ash. Mais capturas. Pois é, vocês observaram que Liko, Roy e Dot possuem 2 Pokémon cada. E se a gente fosse imaginar eles como um único herói, eles já teriam basicamente o time deles completo, com 6 Pokémon. Eu ainda acredito na possibilidade de mais uma captura para cada um dos personagens, mas vocês perceberam que para desenvolver um Pokémon leva tempo e às vezes, muitas vezes, eles decidem por simplesmente esquecer do Pokémon por muito tempo para dar espaço para a continuação da narrativa e do que de fato talvez interessa para eles. Como foi o caso do Watrel, que teve aí basicamente o seu plot apagado, né? Ele mal existiu dentro ali da sua captura até o momento que ele evolui. São pouquíssimos momentos que ele aparece. Eu acredito na possibilidade de novas capturas, mas provavelmente talvez mais uma captura para cada um. E quem sabe esses Pokémon já chegando numa forma que não precisa evoluir mais, para evitar mais desenvolvimento em relação a evoluções. É uma impressão que eu tenho. De qualquer forma, a gente tem ainda evolução para Floragato, para o Fuego, para Hatrim, Tinkatink. Em relação a evoluções, a gente ainda está bem verde, né? A gente não amadureceu muito ainda em relação a isso. Você percebe na terceira temporada que isso vem sendo uma prioridade. Então, o que torna também a terceira temporada bem legal. É batalha, é evolução, enfim. Então, pode ser um momento muito interessante, quem sabe até mesmo para a captura, porque essa temporada ainda não acabou. Mas tenho minhas dúvidas se teremos ou não mais capturas. Ficar de olho é sempre importante. E tem algumas situações que eu acho que a gente tem que ficar de olho. A relação do Spinel, principalmente do Spinel com os exploradores. Eu não explorei muito isso durante essa review, mas o Spinel tem um ar meio que de quase traidor. Por quê? Porque ele age muito pelas costas dos próprios exploradores e ele já tem uma birra direta com a Mitchell. Além disso, o Spinel é uma pessoa muito fria. Eu não duvido que o Spinel tente passar uma rasteira no Gideon e nos outros. Então é importante a gente ter aí essa consciência. Você que não está assistindo ou não pegou isso muito bem, o Spinel, ele é um perigo, tá? Ele é um personagem muito perigoso e ainda misterioso, ok? As origens de Liko e a Mitchell, outra coisa pra gente ficar de olho. Porque a gente vai percebendo que tanto a Mitchell, que vem ganhando bastante destaque, e a Liko, por ser a protagonista, eles vêm aparentemente de uma descendência de Lucius e o Gideon. Porque a gente tá já colocando a Liko como uma descendente. A aparência, o tom do cabelo, alguns detalhes lembram muito o da Diana, da Luca e da própria Liko. Não dá pra frisar e bater o martelo, mas, como eu tô dizendo, pra gente ficar de olho, é bem possível que a narrativa nos empurre pra uma situação onde netos, bisnetos, enfim, acabem batalhando entre eles pra disputar, né, a paz, ou seja lá o que for, desse reino paraíso que é Laqua. Então, algo pra gente de fato ficar atento. Galar. Galar é outro tópico que vocês talvez tenham ouvido bastante durante essa review. E eu acredito que Galar venha sendo reparada em relação a Jornadas. Jornadas que, ironicamente, foi uma temporada de reparação, porque muitas coisas aconteceram em diversas regiões, mas isso fez com que Galar ficasse meio que pra trás. E você percebe nessa temporada, e principalmente na série em geral, que Galar vem sendo reparada aos poucos. Presença de pokémons de Galar, personagens de Galar, e até mesmo a gente vê nessa terceira temporada as batalhas com os amistosos, né, contra os Elite Four, eles sempre trazendo pokémons da 8ª geração para participar da batalha. Então,
é um tato, não é apenas uma coincidência, com certeza é um tato da equipe em reparar a região de Galar por conta da série anterior que não deu tanta atenção. Então é possível que outros personagens acabem aparecendo ainda nessa série que a gente gostaria de ter visto, né? A minha aposta ainda fica grande para Nessa, porque ela é uma personagem muito popular e não teve o seu destaque em Jornadas. Outra coisa que você pode ficar de olho, como uma observação, é que esse anime evita qualquer coisa que o Ash já tenha tido algum tipo de contato. E isso vai desde professores, líderes de ginásio ou qualquer outro tipo de coisa, a não ser as cidades. Mas ainda assim, é sempre mantendo distância de lugares ou pessoas que o Ash já interagiu. Eu não sei se isso já é para evitar qualquer tipo de teoria, ou simplesmente é para o anime ficar completamente livre de qualquer resquício do protagonista anterior. E, obviamente, como eu estou dizendo para vocês, ficar de olho. Ficar de olho é importante porque você vai percebendo as características de como esse anime está sendo produzido. Então são coisas que a gente tem que ficar um pouquinho atento aí pro futuro desse anime. Por fim, eu acho que não tem como não prestar atenção nas próprias características da Liko, o que faz com que a gente se choque bastante em relação ao protagonista anterior. Liko é um ser completamente pensante, se é que você me entende, porque a gente está em contato com os pensamentos dela o tempo todo. Então a gente acaba ficando e prestando atenção nas coisas que ela fica ali imaginando, reagindo. É uma coisa legal. Estar em contato com os pensamentos do protagonista, e no caso de um personagem, é sempre muito interessante porque a gente se aprofunda nele. E sobre o estilo do anime, ele não é um estilo igual ao anime anterior. Não se trata de uma competição aqui. Nesse anime tem elementos de competição, mas o anime se trata de uma aventura, de um mistério, e é isso que o anime quer extrair e espera que você se atraia. Particularmente, eu acho que esse anime está no melhor momento para você começar a acompanhar. Ainda mais porque a gente ainda não terminou o desafio Terastal. Tem mais 10 episódios pela frente nessa temporada e eu acho que é o momento para você pegar o bonde andando, ainda mais depois de assistir esse review e logo em seguida partir com tudo para os próximos episódios que saem toda sexta-feira, ou quase toda sexta-feira, porque às vezes tem algumas pequenas pausas, às 6h55 da manhã. Eu assisto ao vivo, lá no roxinho, no caso, na Twitch. Por fim, eventos. Está rolando eventos de distribuição de Sprigatito de Liko, Quaxly da Dot e o Fuecoco do Roy será muito em breve distribuído em Pokémon Scarlet e Violet. Os códigos estão aí na tela e talvez seja interessante você pegar esses Pokémon e colocar no seu Pokémon Home, porque eu acho que Pokémon de anime sempre é legal manter como um souvenir, né, nos jogos. Ele vem com o OT do treinador e também com 2 fitas, então é bem legal. Eu acho que é um presente interessante da franquia e, enfim. O Roy, ele vai ter o seu Fuecoco distribuído a partir do dia 26 de julho. E aí caminhamos para o final da 3ª temporada, que está em andamento, e a gente acredita que esse final de temporada seja para concluir as evoluções do Quaxly e do Fuecoco e eles estarem dominando completamente o Terastal para colaborar contra Trovonautas, Rayquaza, etc. Eles precisam disso, eles precisavam desses momentos e aconteceu. Eu ainda acredito talvez num intercâmbio na Blueberry Academy, seria bem legal se o anime fizesse isso, mas a gente vai ter que ver como isso vai rolar pro futuro, né? De qualquer forma, gostei bastante do que tá sendo dito por aqui. E vamos ver no que vai dar. No mais, eu espero que vocês tenham gostado desse guia. Ele é um guia que tenta contar a história pra vocês, deixar vocês a par de tudo e também das teorias que estão rolando em Pokémon Horizontes. É um vídeo que ia dar 1 hora, mas você tem uma escolha. 58 episódios vai dar muito mais que 1 hora. E um guia desse, com você sabendo basicamente de tudo, deu apenas 1 hora. Então, bom,
é isso. Espero que eu tenha incentivado vocês a assistir esse anime. Esse anime atualmente está muito bom. Eu sou suspeito pra dizer, mas de fato está. Não é uma reinvenção da roda, não é algo incrível e revolucionário, mas ainda assim é um anime muito bom. Para Pokémon, eu acho que está no momento formidável. Bom, você também pode acompanhar esse anime pelo Sopa de Grookey, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ou pelo Pokémotin. Se você gosta de legendas em inglês, eu aconselho Some Stuffs. De qualquer forma, são essas 3 fontes que eu acompanho o anime, por isso eu estou divulgando elas aqui. Mas, se você quiser somar com o vídeo, você também pode dizer aí aonde você a consome, né, o seu fansub favorito. Sinta-se livre para isso. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado. É um guia que talvez eu faça uma continuação quando o anime acabar. Afinal de contas, a gente tá com 58 episódios. Eu tenho a estimativa de que esse anime dure de 120 a 140 episódios. Então a gente tá basicamente na metade do anime. Se eu tiver animado e vocês pedirem, eu faço uma segunda parte desse grande resumão. Mas eu acredito que vai ser desnecessário porque vocês vão passar a acompanhar semanalmente depois desse guia. Bom, é a minha expectativa. O anime tá bem legal. Passem a acompanhar. E a história, como vocês viram, tá bem interessante. Um forte abraço pra vocês. A gente se vê logo logo. E se você quiser apoiar de qualquer forma esse vídeo, sinta-se muito bem-vindo. Mas a maior forma, eu acho, de carinho que você pode me ajudar é compartilhando esse vídeo com quem ainda não assistiu. Assim, divulga meu trabalho e, consequentemente, faz com que mais pessoas assistam o Anipoke. Forte abraço, pessoal. A gente se vê logo logo. Fui!